Tem uma cena que eu não presenciei, mas que só ouvi contar, que a minha avó teve uma criança muito bonita, uma menininha, lá na roça. Mas aí as pessoas não sabiam cuidar de doenças muito simples hoje, né? E esse neném morreu com 8 dias de vida de icterícia. E esse bebê, essa menininha muito bonita, foi colocada num vestidinho de renda branco e foi velada na mesa da sala de jantar da fazenda. E na mesma mesa onde a família se nutria, se alimentava do futuro, também se digeria a morte. A morte que é esse grande enigma humano. Parece que a gente, Maria de Lourdes, está ficando longe dos ciclos, longe da natureza e por isso mais longe de decifrar o enigma da morte. Parece que as pessoas antigamente eram mais capazes de viver a morte dentro da vida, de velar um bebê na mesa de jantar. E parece que a gente vai ficando cada vez mais longe de perceber, viver, lidar com o enigma da morte. Querida, a morte é tão presente em nós que não queremos ver, né? A morte, ela nasce conosco. Cada dia que você vive, você não vive aquele dia, você morre aquele dia. Os existencialistas foram tão felizes, né, em mostrar isso. Mas essa questão de que você falou numa fazenda, no interior, ou seja, num lugar pouco afeito aos modos civilizatórios, né? Aos modos urbanos. Nesses lugares existe uma sabedoria entranhada. Então as pessoas, especialmente os idosos, eles sabem como se comportar diante da morte. Eles não se assustam com a morte. Você falou uma cena que você não viu, mas que foi contada. Uma cena que eu também não vi, mas eu li, é a morte do Vinícius de Moraes. Quando a pessoa deu a notícia da morte, a irmã gritou desesperada, ficou assustada. O irmão ficou muito tocado, emudeceu, gritou. Ora, a morte não pode ser uma surpresa, porque a morte convive conosco. E se você teve, eu não falo sabedoria, eu falo humildade. Se você teve a humildade de entender que a morte habita o seu corpo vivo, então na hora que ela chegar, ela não pode ser uma novidade. Ela é uma presença que nem sempre esteve presente no pensamento, mas no corpo sempre esteve presente. Então cada dia que eu vivo, eu morro esse dia, eu aceito essa morte e eu sei que eu me aproximo de uma morte final, de uma morte derradeira. Mas se você pensa a morte só como a morte derradeira, você há de ter alguma surpresa, né? Não total, nunca total. Por quê? Se você é vivo, morre. E você falou da sabedoria dos idosos. Qual que é a sabedoria que os idosos adquirem? Bem, eu não sei por mim porque eu sou mocinha. eu sei porque a minha mãe me ensinou. A minha mãe era jovem, ela morreu com pouco mais de 60 anos. Mas ela tinha um grande contato com essas figuras ancestrais, esses familiares idosos. Então escutar a tia velhinha, o que é que ela vai dizer, o que é que ela vai falar. E aconteceu na minha cidade um trauma urbano terrível. Houve uma briga política e uma senhora, uma mulher absolutamente arquetípica, ela exigiu que fossem mortos todos os inimigos do marido, que eram as pessoas da oposição. Morreram 18 pessoas. Uma chacina. Mas ela era uma mulher terrível. Não, ela não matou. Ela foi o juiz, foi o delegado, foram os carcereiros, todos menos um.
Então ela exigiu que todos fossem para a cadeia, porque aqui vocês vão ficar protegidos. Na realidade era uma armadilha. E foram o médico mais jovem, todos foram se proteger na cadeia. Foram todos mortos. Foi uma coisa terrível. A minha mãe era muito marcada por isso. E quando falava em morte, minha mãe tinha 9 anos quando isso aconteceu. Mas ela viu da janela do sobrado quando essa senhora mandou buscar. Eles tinham fazendas é uma área muito rica, chama o Brejão. É uma área, tem riquíssimas fazendas de café. Ela mandou buscar os cangaceiros. Eles tinham forças, as fazendas, cada um tinha sua força, seu cangaço. Sua justiça paralela. E minha mãe viu na janela quando eles entravam. E ela tinha 9 anos só. Ela ficou muito traumatizada, muito assustada. E ela nos contava sempre, a morte é assim. Ela vem a cavalo e leva todo mundo. Levou o médico da família, o amigo. Levou 18 pessoas numa cidade pequena. Pensa. Então, essa não era uma fantasia. Era uma experiência de morte que ela tinha tido. Ela tinha um grande vínculo com os familiares também mortos. Então ela nos contava muito isso. E nos ensinou a ir ao cemitério, cultivar o dia de finados. Ela cuidava da capela. Quem mandou fazer a capela foi meu tio. Então ela tinha a chave, ela mandava arrumar o tudo da família, levava flores. Todos os dias de finado, eu levava todos os filhos. Nós nos ajoelhávamos e rezávamos para os nossos avós. E a morte fazia parte da vida. A morte fazia parte íntima das experiências. Então morreu fulano, não era para chorar, não era para lamentar, era para reverenciar. Então eu devo essa aprendizagem à minha mãe. Meu pai não tocava no assunto. Meu pai era um menino grande. Sempre, com essa grande mãe que era minha mãe. E ele nunca tocou no assunto. Mas depois que a minha mãe morreu, eu não sei porque processo, ele ficou muito mais ativo do ponto de vista desse contato com a morte. E no dia em que o meu irmão falou, pai, vamos passear na praia, para você poder dormir bem, vamos passear na praia. Ele falou, não, eu quero deitar. Eram 4 horas da tarde. Aí ele deitou e Ângelo falou, quer virar? Ele tinha 96 anos. Não, não quero, está ótimo. Ângelo, meu filho, foi tudo tão bom. Virou e morreu. Sim, a morte linda. Então a morte não precisa ser um momento traumático. É sempre um momento de dor. Mas não precisa fingir que é de horror. Não é de horror, é de dor. Da perda, da ausência, da solidão. Porque os dias após a morte de uma pessoa amada são dias de intensa solidão. Você nunca mais vai ver, você nunca mais vai entender, você nunca mais vai olhar nos olhos, nunca mais vai conversar, tomar cafezinho. São dias de intensa solidão. Mas nós, querida, nascemos sós e morremos sós. Todo mundo é sozinho. A solidão não é um artefato, não é algo externo. A solidão é intrínseca. Nós somos seres de solidão. Por isso nós buscamos o outro com tanta intensidade, né? Você falou que não é horror, é dor, né? Mas a dor corta algum fio, né? E eu me lembrei do que aconteceu comigo no ano passado, quando meu pai morreu. E uma semana antes ele não estava doente, estava ótimo, morreu de um infarto fulminante. Então, uma semana antes, eu estava trabalhando no meu consultório, tem uma árvore em frente, e um beija-flor, não costuma ter beija-flor por ali, cheio de fio de energia elétrica, lugar bruto, né, para um beija-flor. E um beija-flor parou na frente do vidro da minha janela. E eu achei aquele beija-flor muito diferente, que eu só conhecia beija-flor verdinho, e ele era roxo, muito roxo. E o peito muito iluminado, e eu parei e fiquei olhando. Ele veio bem na frente do vidro e abriu as asinhas assim. Falei, que beija-flor diferente. E parecia que ele estava falando comigo. Falei, gente, esse beija-flor parece que quer me falar alguma coisa. Eu falei, não,
Tô fantasiando, né? Que bobagem, nada disso. Ainda fui na internet procurar beija-flor roxo, que eu nunca tinha visto. E aí vi que existe o beija-flor roxo, né? Roxo igual roxo de Semana Santa, roxo paixão. E vi que aquele peito colorido dele que me chamou a atenção chamava iridescência. Falei, gente, que coisa esse beija-flor, vou escrever sobre isso. E aí tentei escrever, e não consegui decifrar o beija-flor. Roxo, de luto, de paixão, e brilhante no peito, aquela iridescência. Isso foi numa quarta. Na terça-feira, meu pai passeando, onde ele gostava de estar, passeando, teve um infarto e morreu. 6 dias depois, né? Então ele foi enterrado na quarta-feira de cinzas. E aí no dia da quarta-feira de cinzas, na hora que eu estava lá, né, no crematório do meu pai, eu lembrei do beija-flor. Ele tinha um rabinho de tesoura, sabe? O rabinho de tesoura cortou o fio da presença física, mas o brilho daquela iridescência ficou na memória. E aí nós vamos passar para o nosso próximo assunto, que é a memória. O que é a memória? É o brilho, né? É o brilho no meio da escuridão, né? A memória é a irmã do tempo. O tempo destruidor, crono, que tudo consome, que tudo dilacera. Olha, o Hesíodo nos conta assim, Crono, irmão de Menemósina, casou com ela, né? Porque nessa segunda geração os irmãos casam entre si. Não existe casamento, só existirá casamento no futuro, quando aparecer a consciência de si. Então nesse momento primitivo, arquetípico, primitivo, mas não primário, os irmãos casam entre si, Crono casa com Menemósina. Mas Crono tem a grande tarefa. A grande tarefa do tempo, Crono, é castrar o pai. Você estuda Freud, sabe o quanto o professor se dedicou a isso, né? Você entende a fonte onde ele bebeu, né? Então, essa compreensão de que o homem jovem tem como função acompanhar a morte do pai. É doloroso. Essa é a dor masculina, não é? Esse é o grande horror. Porque à medida que o jovem homem ascende, Destrona. E se torna potente, ele assiste ao pai descendendo e se tornando impotente. Então isso é mostrado como uma figuração no texto da mitologia, assim, Gaia, a mãe, exausta de tantas gestações, ela pede ao filho Crono que interrompa, corte. Então, olha, no texto do Hesíodo, ela faz uma encomenda ao filho para castrar o pai. E o pai, Crono, castrador, ele tira o filho do corpo da mãe, come, mastiga, tritura, dá licença, vomita. É o que o tempo faz conosco. Nos retira do corpo da nossa mãe, nós entramos no tempo, somos triturados pelo tempo e um dia somos devolvidos à nossa mãe Gaia. Como é uma coisa absolutamente previsível, nós não podemos ter medo, nem ter susto, porque não é novo. Não é novo. Então, nessa compreensão, Crono destruidor, retira, consome, tritura, devolve. Casa com Menemósina. Menemósina é a senhora da memória. Então, o tempo destruidor e a memória conservadora, preservadora. O que é que a memória faz? A memória convive com Crono, seu irmão e amante, preservando, guardando. Então, num determinado momento, iluminado no nosso mundo antigo, Menemósina vai casar com Zeus, o iluminado. Terão 9 noites de amor, 9 filhas lindas, são as musas. As musas, filhas da memória e da consciência plena, elas são as inspiradoras. Por isso que a memória te inspira, te guarda, te preserva, conserva as suas memórias. É por a memória, é por Menemósina, você lembra quando você era menininha, aquele vestidinho lindo que a sua mãe fez,
Aí um dia ela bordou uma meia, você ficou fazendo assim no pé para olhar a meinha bordada. Você passeou, você fez isso, você ganhou aquilo, você chorou por isso, machucou o dedo, ai que dor. São os domínios de Menemósina. São domínios delicados de preservação. Que produzem musas. Produzem musas. Para as musas se fazem casas lindas, os museus. É por acaso que nós gostamos tanto de museus, que nós visitamos para visitar os museus, viajamos para visitá-los. Os museus são as casas das musas, que são as inspiradoras, guardadas, nas casas guardadas pela memória. Menemósina era uma senhora poderosíssima. Então, para amansar esse destruidor do tempo, só a parceria amorosa da memória. Olha, agora eu quero saber uma coisa. Se o Deus Tempo é destruidor, e você falou que você é uma mocinha, Eu sou mocinha. foi a memória que te deixou mocinha? Não foi a memória, é a memória. Pelo seguinte, eu fui uma mocinha muito feliz. Eu fui uma menina feliz, eu fui uma mocinha feliz. Por quê? Numa casa cheia de meninos, minha mãe me guardava muito, até um pouco em excesso, mas isso faz parte do trabalho das mães. Mas eu tinha um quintal. E meu avô paterno, ele plantava rosas, ele adorava roseiras. Então ele plantou com a minha mãe, era a nora dele, ele adorava a minha mãe. Chamava minha mãe de minha filha. Então com a minha filha eles plantaram roseiras. O quintal era pequeno, mas era lindo, perfumado com as roseiras. E eu aprendi a ler nesse quintal. Quem aprende a ler entre roseiras não para de ler nunca mais. Nunca mais. Eu entrei nesse caminho, mocinha, e até hoje eu vivo esse caminho, mocinha. Entendeu? Meu caminho da leitura. Descobri um autor novo. Delícia, ontem eu conversei isso com meu irmão. A coisa melhor do mundo é pegar um livro que você já leu e fazer uma releitura. Então, releu fulano, releu o Machado de Assis, releu o João Cabral, releu o meu amado Bandeira. É uma delícia, é uma delícia. Então eu sou mocinha por isso. Eu estou sempre em contato comigo, nesse tempo bom da minha vida. Eu fui muito privilegiada durante a minha vida. Tive professores excelentes. Fiquei na universidade num tempo brilhante da universidade. Eu era silenciosa, eu era caladinha, mas eu usufruí muito desse patrimônio. Que você, num país como o Brasil, numa cidade como Recife, onde a dor no Recife é fraca, você encontra em cada esquina a pobreza, o sofrimento, as doenças terríveis. É uma cidade quase tropical, né? Então, ter vivido a universidade, ter partilhado das bibliotecas das universidades, ter vivido no Recife. Então, eu tive uma vida muito privilegiada. E eu continuo mocinha, usufruindo disso. Já que você é mocinha e a sua memória é tão maravilhosa, eu quero que você fale o Bandeira para mim sobre o tempo. O Bandeira e o tempo. Eu faço versos como quem chora, de desalento, de desencanto. Fecho meu livro, se por agora não tens motivo nenhum de pranto. Meu verso é sangue, volúpia ardente, tristeza esparsa, remorso vão. Dói-me nas veias, amargo, quente, cai gota a gota do coração. E nesses versos de angústia rouca, assim dos lábios a vida corre, deixando um acre sabor na boca. Eu faço os versos como quem morre. São os nossos temas. Passa boi, passa boiada, passa galho de engazeira debruçada no riacho. Que vontade de cantar. E o trem passa dizendo a ele, café com pão, café com pão, café com pão. Café com pão, bolacha não, café com pão, bolacha não. Muita força, muita força, muita força, muita força. Café com pão, café com pão, café com pão, café com pão. Vixe Maria, que foi isso, maquinista? Ai, seu foguista, bota fogo na fornalha, que eu preciso muita força, muita força, muita força que ele teve para viver 86 anos de poesia.